Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje nós vamos falar sobre os desafios de uma ONG no interior de Pernambuco. Bom, então já vamos apresentar a nossa convidada aqui, a Lilian Prado, ela que é diretora institucional e cofundadora da Acreditar. Lilian, seja bem-vinda. Oi, Vitor. Oi, pessoal. É um prazer poder contar um pouco do trabalho da Acreditar e também, assim, o trabalho de várias pessoas que a gente atende, em especial as mulheres e os jovens aqui em 6 cidades do interior de Pernambuco. Lilian, então quero que você me conte um pouquinho para a gente iniciar esse bate-papo, até mesmo para o ouvinte entender e se localizar nessa conversa. Conta para a gente o que é Acreditar, como que ela surgiu. Bom, então, a Acreditar ela é uma ONG, né, que começou um trabalho em 2001 como um projeto. A gente surgiu como um projeto informal e surgiu a partir de um grupo de 120 jovens que estavam descobrindo o empreendedorismo como uma oportunidade de vida. E quando esses jovens começaram a empreender, eles perceberam que eles precisavam de dinheiro. E daí, na busca de dinheiro por outras organizações financeiras, a gente acabou descobrindo que as organizações tradicionais ela não incluíam o jovem, porque ele tinha um sonho, ele não tinha garantia porque ele era pobre. E daí, dessa frustração e dessa vontade de poder ficar aqui no seu lugar, né, onde você nasceu, e não partir para São Paulo ou para o Rio de Janeiro em busca de oportunidade, a gente resolveu criar o nosso banco ideal, o nosso banco dos sonhos. E daí a gente queria muito que esse banco dos sonhos ele pudesse orientar as pessoas, né, que ele se sentisse corresponsável, não apenas emprestasse o dinheiro, mas que ele orientasse, né, que ele fizesse junto, que ele emprestasse o dinheiro, mas que fosse de um jeito diferente, né, que ele não tivesse que dar os bens dele como garantia, que fosse uma forma de garantia que pudesse incluir quem é pobre, quem não tem ainda, né, o jovem que está começando, e assim a gente queria contribuir para o desenvolvimento local das nossas comunidades, né? Eu venho de um contexto, eu estou numa região que é a Zona da Mata e Agreste de Pernambuco, então é uma região que tem uma influência muito forte da monocultura da cana-de-açúcar, que teve muito impacto desse processo de migração para outras cidades, onde a prefeitura sempre foi o principal gerador de emprego e renda. E daí, como é que a juventude ela pode ficar, ela pode criar oportunidade, né, para ficar aqui, criando realmente oportunidade de trabalho e renda, e ainda, né, não só a juventude, mas assim, pensando também as outras pessoas, como é que, estando nessa região que você tem a prefeitura como principal gerador de renda e trabalho, como é que você cria outros mecanismos, né, para incluir essas pessoas e gerar realmente essa condição e essa oportunidade. E a gente também, né, quando a gente estava nessa construção da Acreditar, a gente se reconheceu como cidades que estão no ambiente rural. Então, olhando para esse ambiente rural, a gente precisa entender que é preciso também priorizar a agricultura. E eu venho de um contexto de muitos jovens, né, e a população vem de um contexto de quem não estuda fica na enxada, né, como se fosse um castigo. Ah, menina, estuda, senão tu fica na enxada como teu pai. Então, a gente queria muito também incentivar outra forma de agricultura, né? Agricultura orgânica, agricultura agroecológica, que é possível ficar, e como é que, estando nesse ambiente, né, de Zona da Mata e Agreste, como é que a gente fomenta cadeias produtivas locais para gerar essas oportunidades. Então, foi com essa ideia como um projeto, né, lá em 2001, que se chamava Fundo Rotativo, e com R$10 mil, que foi a grana que a gente teve para começar, né? Esse dinheiro foi uma doação de uma organização onde os jovens faziam, né, era no CERTA, Serviço de Tecnologia Alternativa, e daí o CERTA doou 10 mil para os jovens decidirem o que é que eles queriam fazer, e daí a gente decidiu que a gente queria criar nosso banco. Rapidamente esse dinheiro não deu, a gente vendeu camiseta com o slogan "A grande caminhada começa com o primeiro passo, participe", a gente fez rifa, a gente doou também, que a gente tinha uma bolsa de R$70 na época, e era algo bem desafiador, porque essa bolsa que a gente recebia vindo de famílias pobres, era uma renda que era para ajudar a família mesmo, assim, né, nas necessidades mais básicas, como alimentação. E daí a gente usou parte para criar esse banco ideal. E mais tarde, em 2005, a gente teve a oportunidade de formalizar e transformar esse fundo rotativo, né, que era um projeto informal, na Acreditar, né, fundar como uma ONG e fomentar negócios com o objetivo de só incentivar atividades produtivas, né, contribuindo para o projeto de vida das pessoas, porque
Cada pessoa que vem para cá, ela vem com um sonho de melhorar de vida. Então, assim, eu sempre falo isso, né? A gente não apoia, assim... A gente não apoia projetos produtivos, a gente apoia o sonho das pessoas. É bem isso. E a gente, com isso, a gente quer criar condições para que as pessoas fiquem aqui, porque aqui é nosso lugar, né? Aqui que a gente sente, né? Se sente mais forte. E daí a gente tem essa riqueza toda. Então, como é que a gente cria oportunidade para as pessoas ficarem aqui? Então, em 2005, a gente começa a discutir, em 2006 a gente se formaliza como acreditar, porque era muito o que a organização significava para a gente, né, que era jovem, essa juventude e mulher construindo esse projeto, e também para as pessoas que chegavam, né? Então, são pessoas que, para mim, eu vejo como se elas estivessem numa situação de invisibilidade social, assim, é como se elas não fossem inseridas, porque quando a gente vê essa coisa de não ter renda, né, ela também não se enxerga muitas vezes como cidadão, então é como se ela tivesse à margem, né, dessa sociedade. Então a gente surge a acreditar com todo esse sonho. Eu digo, bem, isso era um sonho, é um sonho ainda, né, é gigante, né, de transformar a nossa realidade a partir do empreendedorismo, mostrando que a gente é pobre, mas a gente pode trabalhar na empresa, mas a gente também pode empreender, e que essa mudança acontece através da gente, que o empreendedorismo, o microcrédito, dessa forma, corresponsável, orientado e fomentando esses projetos de vida, pode sim melhorar a vida de muitas pessoas. É um sonho que já é realidade, né? E eu queria trazer aqui um dado interessante para tentar localizar também o ouvinte, né? Nós estamos falando de Glória do... Glória do Goitá ou Glória de Goitá? É Glória do Goitá, que é do Rio Goitá. Ah, legal. Tem 30 mil habitantes, segundo o IBGE, 2016, ou seja, cidadezinha pequenininha. Eu queria entrar num assunto que talvez seja um dos grandes desafios aqui desse cenário, que a gente sabe muito quem tá em cidades como Glória, no Agreste aí de Pernambuco e tudo mais, vivencia isso mais. Eu conheço um pouco desse interiorzão de Pernambuco por viagens e por um grande amigo que eu tenho na região. Eu sei que existe sim um grande desafio da mulher tá à frente, né, do negócio. Então eu queria que você falasse um pouquinho como que é empreender uma iniciativa tão legal, sendo mulher, numa região com valores tão tradicionais e antigos e desafiadores. E eu queria que você falasse um pouquinho como que você vira e fala assim, eu, mulher aqui de Glória, vou criar um banco. Não, isso é muito... Enquanto você falava, ia passando um filme pela minha cabeça, porque assim, eu acho que primeiro você muda a sua história para poder contribuir para a mudança de outras pessoas. Então, eu venho de um contexto de que mulher fala baixo, mulher não fala, isso não é assunto para mulher e tem coisas que não é para mulher, mulher não pode sair. E eu até falo isso, assim, eu sempre comento porque é muito um contexto. Parece que quando a gente está em casa, quando a gente é criança, adolescente e adulta, parece que o pai é nosso dono. Quando a gente casa é o marido, que fica decidindo tudo o que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que agir, o que é que a gente tem que ser, como se a gente não fosse ser humano capaz de tomar nossas próprias decisões, de correr atrás do nosso futuro e decidir se a gente quer casar ou não, se a gente quer ter filho ou não, se a gente quer ir ali, o que é que a gente quer fazer. Então, eu passei por todas essas questões e, assim, eu tive que vencer muitas barreiras. Então, do ponto assim, poxa, eu preciso falar e eu não vou falar baixo, eu vou falar alto porque as pessoas precisam ouvir minha voz, porque essa sociedade é feita para mim e eu também tenho que dizer como é que eu quero. E aquela coisa também de às vezes não se calar, sabe? Então eu passo isso para as pessoas. Se chegar num lugar, então tá numa reunião, numa coisa ali, sempre a mulher ela fica calada, ela não toma a frente. Então comecei a exercitar isso. Vinha de uma cultura que me dizia que eu tenho que fazer sempre o contrário, eu tenho que ficar calada, que eu não tenho que tomar a frente, que eu não tenho que falar. Então começou primeiro eu conseguindo romper essas barreiras para eu chegar e dizer, poxa, estou aqui no Acreditar e consegui falar. E foi muito desafiador, tanto do ponto de vista do público, como do ponto de vista de estar à frente de uma organização como essa. Então, eu me lembro de ir para muitas reuniões e eu chegar e as pessoas falavam, mas essa é a diretora da Acreditar? Mas ela é muito nova, ela é uma mulher. Então, eu olhava assim, como se eu não tivesse nenhum valor e como se eu não soubesse de nada. Então, eu tinha que falar, tinha que mostrar que eu sabia para mostrar o meu valor.
Então, para mim, sempre foi assim. E para as mulheres que eu atendo aqui não é diferente, assim. As mulheres, elas têm que provar que elas podem, entendeu? E não tem muita chance de errar, não. Tem que fazer certo a primeira vez, porque a sociedade, ela cobra muito isso. E empreender, então, na minha vida sempre foi muito difícil. Eu tive que vencer os medos, porque eu acho que a mulher também vem muito de uma cultura de medo, sabe? De não pode isso, não pode dirigir, não pode fazer aquilo, você não pode um montão de coisas. Sempre você se põe muitas barreiras. Então, como é que eu venço isso? Como é que eu passo isso também para o meu público? Então, olhando para as mulheres que eu atendo, os desafios são muitos, do tipo assim, mas você vai fazer isso, mas você não sabe fazer isso. Dela não ter nem nada no nome dela, tudo ser no nome do marido, dela não ter, sabe, não ter essa liberdade, de não ter, sabe, de não ser um ser pensante e vivo que pode decidir sobre o seu futuro, que você já nasce com destino traçado, sabe, que é casar e ter filhos e pronto, e obedecer. Então, você tem que correr atrás, sabe? E daí é isso que eu passo muito para as mulheres, como é que, assim, né, e acho que eu sou a primeira da minha família que cheguei na faculdade, né? Então, e venho conquistando outros espaços, e isso é uma coisa hoje que inspira outras mulheres, porque você vem realmente de uma cultura que é do jeito que eu te falei, né? Você casa, é um marido que é seu dono, então agora vai decidir como é que tem que ser sua vida e seu futuro, se você estuda ou não, se você empreende ou não. Então é muito desafiador, né? E sempre que você tem que mostrar que você tem esse valor. E estando nessa posição que eu estou hoje, assim, né, a gente já está numa posição de trazer essa questão de gênero, de discutir com as mulheres e de ter também nossa experiência inspirando e vencendo essas barreiras. Hoje eu tenho muito isso na cabeça e eu falo tanto para as mulheres como para a minha equipe. A gente está num lugar, a gente tem que fazer, a nossa voz tem que fazer valer. Chega de deixar as pessoas falando por nós e decidindo o que é bom para nós. Então a gente precisa nada de entrar calado e sair muda, porque as pessoas acham que, sabe, a gente é a maioria nessa sociedade, então a gente tem que construir, e aqui é muito desafiador, porque a violência, ela existe ainda muito, muito forte, a violência de gênero, a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial. Esse é um contexto que eu vivo toda semana com a minha equipe, porque a gente está imerso a vários projetos que a Acredita atende, que são de mulheres, né? A grande maioria deles são de mulheres, e elas vivem isso diariamente na vida delas, e muitas delas, inclusive, elas reproduzem isso o tempo inteiro, porque desde que o mundo é mundo, elas escutam isso, e a gente tem trabalhado e discutido, principalmente a partir das nossas narrativas, das nossas histórias e do que a gente aprendeu, como é que a gente usa isso como força para poder ir revertendo isso. Até mesmo, eu acho que sentindo orgulho de onde você vem, da sua história, da sua trajetória. Eu digo isso para as mulheres também, a gente tem que sentir orgulho, que a gente é, independente do que a gente construiu, a gente tem que ter orgulho, porque é essa a nossa história, e tem que tornar a gente mais forte, não para continuar sendo como é, mas para a gente fazer diferente. Eu confesso que acho que depois de toda essa fala, eu estou sem palavras. É complicado a gente ver que a gente está chegando agora quase... já estamos em 2020 praticamente, né? O ano já está acabando. E a gente ainda tem que escutar que existem esses cenários de que a mulher tem que baixar a cabeça, tem que... foi o que você falou, acho que você falou uma coisa muito forte. A mulher ainda ela é quase uma propriedade primeiro do pai e depois passa por um marido, né? Mas é um contexto real, viu, Vitor? Quantas mulheres? A gente fez uma pesquisa com 200 mulheres, aqui mais de 204... E muitas delas, sabe qual é o sonho de muitas delas? Era voltar a estudar. E nem sempre voltar a estudar é uma coisa que depende só delas, entendeu? Muitas vezes o marido não permite, o pai permite, mas quando se casa muito jovem, o marido não permite. Então, assim, existem coisas ainda assim, que estão muito enraizadas aí. E falando de Nordeste, falando de interior, o contexto é um pouco diferente. E olhando para mim, enquanto gestora de uma organização, acho que tem uma coisa que eu não coloquei para ti, que eu acho que é muito importante, porque, assim, são muitos desafios. Sendo mulher, eu vivi muito mais, porque, assim, quantas portas eu bati atrás de recursos para fomentar os projetos e eu recebia não, né? Quando as pessoas me olhavam, elas me deixavam do tamanho de uma formiguinha, porque era assim que eu me sentia. Mas eles não se davam nenhum trabalho de... Claro, eu acho que também tem uma coisa assim, meus pais são agricultores, eu vim do sítio e eu sou mulher, e daí eu olhava, poxa, mas é você, né? Então, assim, claro que acho que tem várias coisas que contribuem, mas com certeza
E eu bati muitas portas, muitas, recebi muitos nãos, e para mim era muito difícil estando aqui. Sei quem sou, sem ter referência, sem ter ninguém que dissesse, mas Lilian, sabe, sem ter ninguém. Então, tudo era mais difícil. Então, eu era muito desafiador. Então, eu não tinha padrinho, não tinha quem me levasse para frente. Então, eu chegava no lugar e daí era muito diferente. Eu consegui, por muito tempo aqui, eu bati em muitas portas e eu recebia não. Para tu ter uma ideia de uma coisa, uma vez eu fiz abrir uma conta na Caixa aqui, não sei se eu podia falar nome, daí você tira. Daí Tudo bem, fizeram segue. abrir porque disseram que a gente era concorrente. E eu acreditar estava fundada e eu precisava de uma conta para operacionalizar o fundo e eles diziam que não abriam porque a gente era concorrente. Eu tive que denunciar para a superintendente. Eu acho que não é legal falar o nome, não falo o nome do banco. Tive que denunciar para a superintendência para eu conseguir abrir uma conta, mas assim, toda a história da Acreditar é bem essa história. E acho que estando e saindo de onde eu saí, acho que os desafios acabam se multiplicando, sendo mulher se multiplica mais. Mas é um pouco isso, acho que essa força tem surgido uma força de conseguir romper essas barreiras aos poucos, que é um pouco do que a gente tenta transmitir para esse universo de mulheres que hoje fazem parte do nosso programa. Sobre falar o nome do banco, eu acho que não tem problema, porque a gente entende que provavelmente essa era uma visão de um funcionário e acho que mostra bastante como que é a cultura na região, né? Então você teve que brigar lá na superintendência da Caixa para poder, poder abrir, né, sua conta. Uma conta para o projeto. Hoje a gente tem uma parceria muito boa, a gente tem várias pessoas lá que são incríveis, apoia e até o banco que a gente trabalha hoje. Mas eu acho que vem um pouco desse contexto também, de as pessoas não entenderem, ser quem é e fazendo, então sempre receber muitos nãos. Então assim, é muito não. E eu sempre brinco, gente, não a gente já teve a vida inteira, vamos tentar tornar esse não em si, né? Perfeito. Lília, vamos falar aqui um pouquinho então, você falou todos esses cenários, né? Eu acho legal a gente falar dos sims. Vamos lá, vamos falar das coisas boas, de alguns casos bacanas que a gente teve na Acreditar. Queria que você contasse aqui o que você lembra aqui de uns 3 casos, por exemplo, desse incentivo que a Acreditar conseguiu colocar na mão não só de mulheres, né? Você falou que a grande maioria é mulher, mas acredito que tenham aí alguns homens. Mas alguns projetos eu queria que você contasse um pouquinho. A gente tem muitas histórias, como eu te falei, né? A gente trabalha muito com o sonho das pessoas e não são as pessoas não chegam aqui com um projeto, mas é com sonho mesmo. E a gente possibilita isso. O jovem mulher, ela pode chegar aqui só com sonho. E eu me lembro muito do projeto de Maria, sabe? Maria, ela é uma agricultora, ela tem 26 anos e quando ela chegou pra gente, ela já tinha 3 filhos e ela, sabe, ela não tinha renda nenhuma e ela queria muito poder viver da agricultura mesmo e queria poder montar um negócio dela, mas ninguém ia oportunizar isso para ela, porque ela não tinha renda, ela nasceu no campo, né? Então ela vivia na agricultura, ela sabia fazer, mas ela não tinha garantia, não tinha renda, não tinha, o que ela tinha era ela e o empreendedorismo dela. E daí ela nos procurou e a gente, por que não, né? Vamos montar um projeto. A gente conheceu, achou incrível a história dela, achou maravilhoso que, sabe, ela tem 3 filhos e que ela ia gerar renda para melhorar a vida dela e dos filhos dela. E a gente foi lá, montou o projeto para ela construir uma horta orgânica para ela. E a gente montou esse projeto junto com ela e ela acessou R$800 para montar o projeto. E a gente fez toda a assessoria para ajudando ela, como é que você tem que fazer rotatividade de cultura, como é que você faz o manejo também para as pragas não dominarem seu negócio. E hoje já fazem mais de 5 anos que Maria está dentro do programa. Maria já acessa hoje um valor de R$3.000 para fomentar seu negócio. Ela agora tem 4 filhos, ela tem 2 funcionários, ela vende os produtos dela, vai para a merenda escolar, a horta dela está enorme e ela até ganhou um prêmio CIT em 2015 como melhor empreendedora do ano na categoria de faturamento de R$60.000. E para a gente dá muito orgulho, porque ela dizia assim para mim, né? Quando eu comecei meu projeto, isso é a fala dela, ela dizia assim, quando eu comecei meu projeto, as pessoas faziam, você vai fazer isso, Maria? Tu sabe fazer isso? Tu só sabe fazer filho. Como é que tu vai montar um negócio?
Então, assim, e dentro de casa ela também não tinha apoio, então ela recebia não de tudo que era lugar, e a gente dizia, não, Maria, vamos lá e a gente vai fazer. Então, quando ela ganhou o prêmio, ela falava, tá, e aqui meu prêmio. Foi nacional, né? Olha aqui meu prêmio. Eu ganhei meu prêmio pelo meu trabalho. E a gente ficou muito feliz porque também foi um projeto de agricultura. A gente precisa acreditar nessa nova agricultura. Chega de olhar como se fosse uma coisa inferior. A gente acredita que é algo muito incrível, que é para quem tem uma visão muito diferente, e a gente ama quando chega alguém com um projeto de agricultura. A gente acha incrível e a gente prioriza. Então, a gente achou mais incrível ainda. Bom, esse é um projeto incrível, né, que eu acabei de falar. E tem um outro também que foram de 2 meninas. Esse foi um dos primeiros projetos que a gente construiu e foi da Faça Artesanato. E foi um projeto que as meninas queriam R$1.000 e a gente foi reduzindo. Não, vai fazer pesquisa, porque elas queriam pintar camisa retratando a cultura local. Eu tô em Pernambuco, aqui no interior. Eu não sei o quanto vocês conhecem, mas a gente tem uma cultura muito forte do mamolengo, do maracatu. E daí a gente tem uns traços culturais que é muito forte, sabe? Que está no sangue. E daí as meninas queriam retratar nessas camisas essa cultura. E daí eu ficava pensando, porque a juventude, gente, a galera nem acha, a turma jovem acha isso chato. Como é que vocês vão, sabe? E camisa, a gente está num ambiente super pobre, por que as pessoas vão comprar a camisa de vocês, né? E camisa você compra uma agora, demora que só para você comprar outra, como é que você vai montar um negócio? Como é que você vai fazer isso girar? E daí eu lembro que eu orientei que as meninas fossem criassem um protótipo, criassem um produto, saísse no comércio mesmo, aí você compraria? E foi incrível que depois da pesquisa, quando elas terminaram o projeto, elas já tinham várias encomendas. Que incrível! E como os pais dela, assim, ninguém tinha renda. Eu lembro que uma menina tinha 17 e uma tinha 18. E daí a gente decidiu que a gente... vamos formatar. E era R$1.000, caiu para 700, caiu para 500. E a gente fechou essa venda em R$300. Elas compraram 19 camisetas. Conseguiram grana para levantar o dinheiro para comprar as tintas. O negócio hoje é formalizado. Tem 2 pessoas, existe até hoje. É incrível o produto. Eles criaram uma marca que hoje é tão chique quanto o Boticário Natura. A cidade compra, quer dar de presente, compra lá da Faço. E o mais incrível é que eu acho que elas criaram um movimento, elas mostraram que cultura também é negócio, cultura pode ser negócio e elas criaram um processo de valorização cultural. Então, as pessoas hoje têm o maior orgulho de vestir a camisa da Faço Artesanato retratando a cultura. Então, sabe? É como se reconectou e criou essa conexão com o jovem. Então, eu acho incrível. E é um negócio que está ativo e ele é maravilhoso e a gente tem muito orgulho de ter construído isso, de ter contribuído para esse projeto. E um outro projeto que eu vou te contar é de Gilberto. Ele é um rapaz lá de Lagoa de Taenga e ele faz bolo. Ele faz bolo. Ele nem era de Lagoa de Taenga, ele chegou, sabe? Ele morava em outra cidade, chegou lá e, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer da minha vida? E daí ele tinha aprendido a fazer bolo com a mãe dele, e daí vou fazer bolo. As pessoas elogiavam o bolo dele, né? Mas ele não fazia comercialmente. E ele teve a ideia de começar a fazer bolo para vender. E daí a gente resolveu. Aí ele conheceu a gente lá, porque a gente não divulga, né? As pessoas vão contando um para o outro. A gente hoje não tem capacidade para divulgar, porque a gente não tem grana para atender todo mundo que chega. Então a gente não divulga. Um conta para o outro, alguém conta para ele. Por que você vai lá não acreditar? As meninas podem apoiar você. E daí ele chegou, olha, eu queria fazer bolo para vender. E daí você quer fazer bolo, mas você sabe fazer bolo? Não sei que aprendeu a fazer bolo. E daí ele sabia fazer bolo, e ele provou pra gente que sabia fazer bolo, a gente montou o plano, e daí a gente ensina até essa parte de formação de preço para ele saber quantos bolos ele tem que vender por dia, quantos bolos, sabe? Para chegar para zerar lá, e daí para começar a ter lucro. E daí Gilberto começou a fazer esse bolo. Menino, ele já está, acho que é no 5º ou 6º acesso no programa. Ele já tem uma casa de bolo no centro da cidade de Lagoa de Taenga. Ele já tem um funcionário. Ele faz vários bolos. O bolo dele é incrível. Eu acho que ele ainda não é formalizado. Acho que ele não é formalizado, mas ele gera renda assim para ele do negócio, exclusivamente do negócio. E ele já gera renda para uma outra pessoa. Então, e uma coisa que é muito legal que a gente estimula, ele compra os produtos para a produção do bolo na cidade.
Então, a gente acha isso bom também, porque isso faz com que a riqueza fique lá. Então, são alguns exemplos, mas tem muitos, assim, acho que todos os exemplos são incríveis. Eu estou lembrando, tem só um último exemplo que eu queria contar, que é o exemplo da Érica, que eu acho que é formidável, assim. A Érica tem 3 filhos e ela é bem nova, assim, ela tem uns 28 anos por aí. E quando a gente conheceu ela vinha de um contexto de que mulher não estuda, mulher fica em casa e toma conta dos filhos, é isso. Não trabalha, e ela tinha escutado, e ela vem de família muito pobre, muito simples. E ela disse que não sabia, assim, que dava uma tristeza, que ela vivia triste, que dava uma infelicidade nela, porque ela via os filhos dela crescendo, 3 filhos, e ela não tinha... E só o marido dela trabalhava e ela não tinha como oferecer uma condição melhor para os filhos dela, nem de educação, nem de comida, nem de nada. E ela vivia muito triste por isso. E quando ela conheceu a gente, foi até em um dos cursos que a gente estava oferecendo, no começo ela nem falava, porque ela ficava com vergonha se ela ia falar errado. E se as pessoas iam rir do que ela ia falar. Porque eu acho que, olhando para o contexto de mulher, tem muito isso também de baixa autoestima, sabe? De baixa autoconfiança. E daí foi nos cursos que ela descobriu que não. E teve um curso que eu lembro, porque ela inspira outras mulheres hoje aqui também, que a gente atende outros jovens, que ela resolveu falar e que ela resolveu escrever, mesmo correndo o risco de estar gramaticalmente errado, sabe? E eu lembro que para mim foi muito forte, que ela até falou assim, que, gente, eu fiz, vou falar, se vocês não entenderem, vocês me perguntam, eu vou aqui e repito, mas eu não vou mais ficar calada, porque eu vou ter vergonha de dizer que está certo ou errado. E o negócio dela é um salão de beleza, que é na garagem de casa, que é um lugar bem pequenininho. Parece uma coisa de boneca, sabe? E que a história dela é legal porque ela pegou uma cadeira do lixo lá de um vizinho que jogou fora e ela pintou essa cadeira, botou um pneu de bicicleta embaixo, a cadeira para escovar cabelo. Uhum. E ela reformou toda essa cadeira e o negócio dela é super simples. Hoje está bem organizado. Se tu vê uma lindeza o negócio dela, ela já está acessando R$5.000 dentro da Acreditar. Hoje ela conta a história dela para outras mulheres, assim como... E para outros jovens, que você faça, que você acredite em você, que você vá lá, sabe? E eu acho linda essa história de Érica. E ela é uma pessoa que ela cria muita oportunidade, ela é muito visionária, assim. Quando ela pegou essa cadeira, que era do dono de um bar, né? Ela fez, moço, você me vende essa cadeira, mas ele tinha jogado no lixo, tinha botado na frente, assim, do bar. E ele fez, não, você pode levar para você. Ela fez, não, vamos fazer assim, eu tô abrindo meu salão de beleza, eu levo a cadeira e eu pago, eu arrumo o cabelo dessa mulher para ficar pago a cadeira. Então, acabou que com isso ela já arrumou uma cliente, sabe? E ela é inventiva. Menina, ela pega a caixa do lixo, ela transforma isso... Ela é incrível, assim. Eu fico encantada. E ela é uma pessoa que estudou pouco, mas, assim, ela fala que o maior orgulho dela é poder, sabe, o filho, mamãe, eu quero tal coisa, e ela poder proporcionar coisas que ela achou que mulher não podia, que ela não podia ter, e hoje ela tem a renda dela de salão. Ela até abriu outro negócio agora junto com outra menina, com vendas de roupa. Eu acho incrível, assim. Então, são muitas histórias, mas acho que são histórias de pessoas, né? Pessoas reais que muitas vezes tá invisível mesmo, porque é um pouco isso que eu sinto. E que elas querem muito, sabe? Ter uma oportunidade. E quando tem, elas, sabe, mostram o seu valor. E é isso. Acho que o Brasil tem essa riqueza empreendedora bonito demais. E a gente fica muito encantado de poder, sabe? De poder contribuir para que essas pessoas floresçam e montem seus projetos e melhorem suas vidas. E quando melhora a vida, muda o lugar aqui pra gente, né? Melhora pra gente também. Sem dúvidas. Lilian, você falou sobre alguns valores iniciais de alguns projetos, e quando a gente coloca isso dentro de um cenário, por exemplo, de São Paulo, Rio, são valores muito baixos, estão R$800, R$300. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, então, o modelo de negócio da Acreditar, né? Como que funciona esse processo de microcrédito, porque recentemente a gente publicou até mesmo no Inova um texto, já também não é tão recente, um texto sobre os motoristas aqui em São Paulo, né, principalmente nos grandes centros. A gente tem um boom de motoristas de Uber 99, né, que são carros particulares provendo transporte, né? Também tem muito do Rappi, da Uber Eats, que são entregadores. E surgiu uma discussão que falava assim, né? Mas essas pessoas, elas recebem, sei lá, 900, R$1.000
por dia, que no contexto da cidade do grande centro, é muito pouco. E no texto, eu acabo assinando esse texto que a gente fez, e eu falo um pouquinho que, para nós que estamos acostumados talvez com uma renda muito maior, estamos num centro urbano gigantesco, onde os custos são totalmente diferentes, eu falo que assim, às vezes a gente não sabe o quanto isso pode mudar a história de uma família, de uma pessoa. E você deu aqui ótimos exemplos. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse modelo de negócio da Acreditar e como que funciona esse cenário do microcrédito para vocês. Eu acho que é muito importante a gente refletir sobre essa questão sobre a renda, né? Sobre o valor sobre até o modelo de negócio da Acreditar. Mas, assim, acho que, claro que eu posso trazer o contexto daqui, né? Mas é muito importante também a gente fazer uma reflexão a nível de Brasil, né? Por mais que a gente veja alguns valores, R$900 é 1.000, a gente tem muitos brasileiros, acho que não só aqui, mas em muitos lugares desse país que vivem com muito menos, né? Que vivem com muito pouco. Então, até dentro da Acreditar, a gente começou um movimento de educação financeira também, estimulando as pessoas, em especial as pessoas pobres, que não importa quanto você ganha, mas como você administra. Você pode ganhar R$1.000 e você não ter como viver, e você pode ganhar R$10.000 e também viver endividado. Então, depende muito de como você administra essa renda, e a gente estimula que as pessoas trabalhem bastante a poupança e façam orçamento. Então, acho que a gente precisa também fazer essa reflexão, porque acho que esse contexto de viver com renda pequena é um contexto de muitas pessoas, né? Acho que são 11 milhões de brasileiros, ou 16 milhões, não me lembro agora exatamente, que estão abaixo da linha da pobreza, então, que vivem com a renda muito pequena. Na Acreditar, a gente já fomentou, muitos negócios já começaram aqui com R$300, R$500, muitos. Porque não é só o dinheiro que vai fazer a diferença no negócio, mas assim, tudo que vem junto, toda a orientação empreendedora, toda a parte de organização que você faz, todo o acompanhamento que você faz depois. A pessoa também precisa saber administrar esse recurso, senão ela gere indevidamente e daí esse dinheiro não retorna e o negócio não vai crescer como é necessário. Hoje, a maioria dos projetos que chegam aqui para a gente, para começar um negócio, eles estão na faixa de R$1.000 até R$2.000. Né, para começar um negócio mesmo, e geralmente a gente não vai dar um valor superior a isso, porque a pessoa precisa também aprender a fazer a gestão. Então, se você pega muito dinheiro e você não sabe como aplicar, você desvia para outra finalidade. Se o teu negócio não tem capacidade de absorver, tu desvia para outra finalidade. Se tu não investe, esse dinheiro não volta. Se esse dinheiro não volta, tu não tem como me pagar, então aí o teu risco vai aumentar. O nosso modelo de negócio hoje, assim, ele analisa todos esses contextos, né, principalmente do empreendedor e empreendedora de baixa renda, e a gente entra num campo de grande risco aí, porque a gente trabalha com um público de jovem, que é de 18 a 36 anos, e de mulheres só com a ideia. Pode chegar só com a ideia. A ideia a gente não dá, a pessoa tem que chegar com ela, mas a gente ajuda a formatar. Então, a pessoa vem para cá para Acreditar e ela diz, eu estou com um sonho de montar um salão de beleza. Tá. Você já fez o curso? Fiz o curso. O que é que você tem? Não tenho nada. Tenho um secador velho e uma cadeira. Aí a gente, vamos lá montar um plano. A gente tem um modelo de plano de negócio que a gente criou, que é bem diferente do que vocês conhecem. É bem customizado, é bem o nosso contexto, porque aqueles complicados não funcionavam, entendeu? Se as pessoas não conseguiam fazer, então a gente criou. E daí a gente ajuda as pessoas a preencher, e elas têm que pesquisar e elas voltam. Depois que esse plano está pronto, agora vamos montar o processo para solicitar o recurso. Além de ter todo o projeto pronto, é muito importante para a gente sentir também que a pessoa, porque assim, o projeto é um projeto, mas que está ali a pessoa, entender se é o sonho dela. Então, sentir que ela está comprometida, sabe, que ela realmente vai cumprir todo o processo. E daí a gente monta o projeto socioeconômico bem direitinho, com cada coisa que ela vai comprar. Se ela quer R$1.000, ela vai comprar o quê com esse 1.000? Detalhadinho, item por item. Depois que esse projeto está bem feitinho, formatado, ele vem para um comitê, que é o Comitê de Análise de Projeto, que acontece aqui na nossa sede, que eu realizo ele junto com a minha equipe, e a gente analisa projeto por projeto. A gente analisa desde, quem é essa pessoa, quem ela é, por que é importante aprovar esse projeto para ela, como é que ela é vista na comunidade, depois o negócio que ela quer montar, ou que ela já tem, porque ela pode investir no negócio também que já existe, ela pode querer ampliar ou fortalecer. Depois a gente olha o que é que ela quer comprar, tá? O que é que isso vai gerar de impacto dentro do negócio dela, o que é que vai gerar de valor, e depois, olhando no contexto mais amplo, por que é importante, enquanto Acreditar, a gente fomentar esse negócio? Poxa, a gente está
possibilitando que mais uma pessoa viva da agricultura, ela vai gerar mais renda, né? Ela está comprando e vendendo localmente, então a gente não olha isso desconectado e a gente estimula que as pessoas que vêm para o nosso programa olhem também. Aí, se o comitê analisou isso tudo, tá tudo ok, aí a pessoa vai receber o recurso, vem para cá para a sede, assina um contrato e a gente firma a data do acompanhamento, porque depois que a pessoa pega o dinheiro, a gente volta lá para saber se a pessoa investiu conforme o plano que a gente acordou, né? Então, a gente vai lá, vê as mercadorias que foi comprada, faz foto e a gente também disponibiliza aqui na liberação um material que se chama Guia das Marias, que traz a questão de gênero, que traz várias informações, mas é um fluxo de caixa, sabe? Para a pessoa preencher na mão, bem facilzinho. E daí a gente vai lá para acompanhar esse projeto e depois, no final, a gente vai lá também, a gente também estimula a formalização. E se a pessoa, depois que terminar esse projeto, terminou esse ciclo, ela pode acessar novamente o programa. Geralmente leva 3 anos uma pessoa para chegar no nível de desenvolvimento dentro da Acreditar, porque a gente vai fazendo por etapa, entender? Nesse caso que eu usei do salão de beleza. Então, a gente vai, poxa, se eu financiar o secador, a cadeira, o lavatório, o espelho, poxa, eu vou ter que financiar 10 mil, quando é que esse negócio vai gerar capacidade para isso tudo? Não vai, ela teria que vender muito para chegar para comprar isso de uma vez. Então, o que é prioritário junto com o empreendedor para o negócio começar a funcionar? Não vai ser a cadeira, vai ser o quê? Vai ser o secador, uma escova boa, não sei, o lavatório e um espelho. Então, no próximo acesso, terminei esse, conquistei e tal, e a pessoa também vai aprender a administrar, e no próximo, qual que é a próxima etapa? É isso, sabe? Então, assim, você vai tendo, então é assim que o fluxo de negócio da Acreditar acontece, e assim, cada pessoa que vem para Acreditar, que pegou R$800, ela pega, ela investe, e ela sabe, você tem que pegar, você tem que investir bem, você tem que devolver, porque amanhã você vai querer acessar de novo, alguém da sua família, algum amigo seu, e essa pessoa devolve para Acreditar. Quando ela devolve, a gente possibilita que ela acesse de novo, que outra pessoa acesse, e ela paga juros. Então, esses juros, ele também se soma, e cada pessoa sabe disso, que é justamente para o fundo continuar crescendo, continuar possibilitando mais acesso, porque como a gente não tem fim de lucro, tudo é reinvestido para atender mais projetos na comunidade. Então, é isso. É assim que acontece, a mágica da Acreditar. A gente não divulga hoje, cada pessoa que está dentro do programa, uma conta para outra, vai contando para outra, porque a gente não tem recurso para conseguir atender mais do que vem. E sempre a gente tem uma fila de espera de 30, 40 mil, que isso são 40, 50 projetos esperando, que já estão aptos, que já passaram por toda essa metodologia e querem acessar o programa. E, em especial, são pessoas que não tem nenhuma conta no nome, sabe? Não tem nenhuma conta, nunca abri uma conta. Não tem nada, gente, não tem. Às vezes, quando eu falo, as pessoas ficam, Lília, não tem, gente, não tem. Porque a maioria é mulher também, então elas não têm uma conta corrente. Às vezes, o que elas têm, o nome dela é o Bolsa Família, e só. Lilian, você citou aqui as Marias, então a gente vai chegando ao nosso fim do episódio. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o projeto de crowdfunding As Marias, que vocês estão rodando agora, né? E eu queria que você falasse um pouquinho do qual que é o objetivo desse projeto, enfim, o que vocês estão buscando. Pois é, eu queria só rapidamente contar para vocês que o projeto das Marias, ele surgiu mais ou menos em 2013, 2014, e ele surgiu de um acaso, foi quando a gente se deu conta que 70% de todo mundo que a gente atendia era mulher e a gente não estava conseguindo atender bem, não conseguia aplicar a metodologia porque a gente tinha essa coisa do marido não deixar, do pai não deixar, né? Os desafios de gênero, de violência física e uma série de coisas, e a gente não conseguia aplicar nossa metodologia, porque a nossa metodologia ela acontece em loco, acontece onde o negócio acontece com a pessoa. E foi então que a gente decidiu escutar 204 mulheres, e quando a gente foi ouvir, a gente descobriu que a maioria das mulheres que a gente atendia tinha Maria no nome. Ou era Maria no começo, era Maria José, ou Ana Maria. E daí a gente decidiu que a gente ia criar um projeto que ia se chamar As Marias, porque é assim que elas se chamam, e que além de trabalhar todo esse empoderamento econômico, ia trabalhar também a questão de gênero. Porque a gente já contribuía com a agenda, mas a gente gerando renda, mas a gente precisava contribuir mais para essas mulheres alcançar sua autonomia e sua liberdade. E foi aí que surgiu essa ideia, né, de criar esse projeto. O primeiro recurso que a gente começou com esse projeto foi de $5 mil, que foi de um prêmio que a gente ganhou. E daí esse projeto, que inclusive a gente está com crowdfunding, né, na benfeitoria agora aberto, né, ele tem como objetivo oportunizar às mulheres o direito de empreender à medida que trabalha a educação financeira e a educação empreendedora e de gênero,
para estimular essas mulheres a montar seus negócios e conquistar sua autonomia financeira e sua liberdade. Então, é um pouco isso. A gente está com um projeto agora, né, captando um valor para poder oportunizar essas mulheres. Essas mulheres, elas podem chegar a acreditar hoje, em qualquer idade, tá? De 18, foi escutando também e ouvindo, que estudando, a gente descobriu que elas são mais pobres. Sendo mulheres, se for negra, se tiver filha, elas estão na maior escala de pobreza. Então, a gente tem que oportunizar para essa mulher o começo. Então, elas podem chegar só com sonho, acreditar, e da gente ajuda a formatar todo esse projeto. E além de trabalhar toda essa metodologia que eu já falei para vocês, formatação do plano de negócio, análise pelo comitê do projeto, o recurso financeiro e o acompanhamento, o estímulo à formalização, a gente também faz várias ações, né, de gênero, que são, a gente faz palestras, a gente faz cursos na comunidade sobre a Lei Maria da Penha e principalmente sobre autoestima, automaquiagem e autoestima, para que essas mulheres, né, se sintam mais valorizadas e tenham maior autoestima, inclusive para gerenciar os negócios e vencer nessas violências que elas vivem, né? Seja violência psicológica, violência física ou violência patrimonial, porque existe muito. A gente, nesse contexto de mulher, a gente vê muito, quando ela começa um negócio, o marido não quer que ela faça, não faça que não sei o que lá, porque imagina, a mulher agora tendo dinheiro vai querer mandar dentro de casa, né? Vai querer mandar em mim, então ele não quer. E daí ela monta o negócio dela. Se ela está ganhando, você sabe que tem até um ditado popular que o pessoal fala, né? Dê dinheiro e dê poder para você conhecer a pessoa. Não é por esse lado, dá dinheiro às pessoas. Então, muitas mulheres, assim, pensam que você está numa situação de violência, então, que muitas vezes está atrelado a uma questão financeira. Então, se você tem seu dinheiro, você vai decidir em que escola você bota, você vai decidir se você vai continuar no casamento ou não. Mas aqui, principalmente, a gente vê que as casas ganham piso, ganham cor, que o menino vai para a escola, sabe? Que a vida melhora, que a mulher sorri mais, que ela está mais feliz e que ela se sente livre. Foi até isso que uma empreendedora me disse, assim. Uma vez eu perguntei para uma delas aqui, que a gente sempre está em contato, aí eu perguntei assim para ela, o que é que mudou, hein, mulher, depois que tu está dentro do programa das Marias? O que é que melhorou na tua vida? Aí ela me contou assim, Lília, menina, eu sou outra pessoa agora eu falo, agora eu tomo minhas decisões, vendo as minhas coisas, adoro vender, me encontrei nisso, sabe? Decido o que eu quero comprar, onde eu quero comprar, se eu vou arrumar o cabelo, se eu vou fazer isso com o menino. Eu me sinto livre hoje, vocês me deram liberdade. Aí eu acho isso incrível, sabe por quê? Porque você, sabe, é gente simples, gente que não teve muitas vezes a oportunidade de estudar. Então, elas falam as coisas com uma profundidade que eu fico, cara, isso é incrível. E daí eu sempre falo isso, gente, é você gerar liberdade para as pessoas. E é isso que esse projeto, né, que o Projeto das Marias, que a gente está propondo. A gente quer muito incluir, a gente tem uma população que tem maioria de mulher, e que se a gente for olhar, elas são as mais pobres, e quando a gente vê com filho e negra, elas estão na escala ainda maior de pobreza, que é a maioria do público que a gente atende. Então, o Projeto das Marias sabe, esse grande desafio de poder incluir essas mulheres aqui da região, no contexto do Nordeste, no contexto de Glória e Goitá no interior, que isso é ainda muito mais extremo. E por isso que a gente está com essa campanha, porque agora, final do ano, a gente tem uma fila de pessoas esperando e a gente sabe que o ano foi muito desafiador, teve gente que passou o ano inteiro no vermelho e que agora é hora delas, sabe, conseguirem ter dinheiro. E muitas vezes não é só para gerar um consumo irresponsável, mas é para melhorar as condições de vida dela, da família dela e da própria comunidade. Lília, é tão gostoso ouvir essas histórias e enfim, ver projetos como o de vocês trabalhando para melhorar. E você falou sobre colocar um sorriso no rosto das mulheres. Eu acho que quando a gente escuta casos de sucesso como esses, eles colocam também sorriso nos nossos rostos, né? E eu acho que você traz aqui também uma realidade que principalmente quem tá nos grandes centros urbanos às vezes se esquece, né? A gente só lembra um pouquinho quando a gente vê o lado ruim, mas tem muita coisa boa também sendo feita, muita coisa legal sendo desenvolvida do zero. Você deu os exemplos aqui, a cabeleireira, as meninas que criaram a marca de roupa que virou praticamente uma referência em presentes, né, na cidade. Então acho super legal. A gente vai se encerrando por aqui. Eu queria deixar para você aqui o último espaço para você dar uma
um recado para o ouvinte e convidar ele para esse projeto também que vocês colocaram de crowdfunding no Benfeitoria. E a gente vai encerrar, então, com a palavra, tá com você. Queria muito agradecer ao Inove pela oportunidade. É incrível poder contar um pouco do trabalho da Acreditar. Acho que é importante trazer esses vários olhares do Brasil e fico feliz de poder aqui ter compartilhado a minha visão e uma visão do público que eu atendo, né, entre jovens, mulheres, agricultores e artesãos. Acho que é importante trazer esse contexto de Brasil e dizer que muitas vezes a gente está num ambiente que a gente tem acesso a muitas coisas e que a gente acha que, sabe, ou as pessoas já têm tudo, ou que as pessoas não vivem certas dificuldades, mas existe e há essa dificuldade, tem muitas pessoas vivendo com pouco. O projeto das Marias e Acreditar, a gente acredita que as pessoas são capazes, né, de transformar suas vidas, tendo um empreendedorismo, microcrédito, educação financeira e o combate, né, às desigualdades de gênero, como, sabe, algo que você vai realmente conseguir fazer. A gente acredita que essas ferramentas fazem com que a gente possa gerar um empoderamento para que as pessoas elas façam por si só. É isso que... E a gente não gera força para ela já tem essa força, a gente só leva conhecimento e oportunidade. Então esse é o convite, né, que, não sei, seja lá onde é que você esteja, contribua, faça. A Acreditar, ela tem site, tem balanço, que é publicado e auditado. A gente tem um trabalho muito sério que já foi premiado muitas vezes. E, inclusive, o Fundo de Negócios Marias, o ano passado a gente concorreu a um prêmio, que foi o Prêmio Viva, né, que é um prêmio de combate à violência contra a mulher. A gente foi finalista, que mostra a seriedade do trabalho. Então faça, vá lá, a partir de R$15 você contribui, você não vai estar só apoiando sonhos, coisas que são passageiras, mas assim, mudança de verdade na vida das pessoas, né? Vai estar lá colocando um sorriso, Vitor, como você falou. E acho que vai estar contribuindo para essa mudança. Eu sou daqui, de Glória, né? Eu nasci num contexto que acho que não tem nenhuma oportunidade. Eu acho que eu nunca pensei que eu pudesse fazer tudo isso que eu faço hoje com a minha equipe. Então, eu queria dizer assim que todo mundo pode, sabe? Acho que todo mundo pode ajudar, que todo mundo pode contribuir para a mudança. Às vezes a gente acha que não tem força para isso, mas a gente tem. Então, se a gente daqui, né, vindo lá do sítio, conseguiu fazer isso tudo, então várias pessoas ao redor do Brasil podem sim contribuir, ir para lá e contribuir e apoiar mais sonhos dessas mulheres. Elas estão aqui ansiosas na fila, jovens, né, mulheres ansiosas por uma oportunidade e a gente quer muito ser instrumento dessa mudança. Muito obrigada. Legal. E a gente vai encerrando por aqui então. Ouvinte, a gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.